Vamos lá. Nesse momento, a gente inicia a nossa gravação. Vamos falar um pouquinho sobre economia e finanças. Tá? Economia e finanças aqui nesse módulo, gente, ele é um módulo importante para alguns conceitos, mas o que eu acho mais importante nesse módulo de economia e finanças é você entender a dinâmica de como funciona a alta dos juros, a queda dos juros, alta da inflação, queda da inflação e o que isso vai interferir nos investimentos. Então, isso aqui que a gente vai conversar, tá? E é um módulo que ele se mistura muito com a parte de investimento, mas é um módulo tranquilo, é um módulo muito bom também para quem vai começar a investir pela primeira vez, porque você começa a ter uma noção de realidade, de economia, né? De reality. E aí você consegue já começar a entender por que a taxa Selic sobe, por que a taxa Selic desce, por que os movimentos que o Banco Central faz no mercado futuro e etc. Tá? Então, vamos seguir lá. Ó, primeira coisa que a gente tem que entender sobre esse módulo de economia e finanças são indicadores, né? Por que os indicadores são tão importantes na economia, né? Primeira regra que eu digo para vocês, os indicadores eles vão testificar como é que está a saúde do país, ou a saúde, né, financeira do continente, ou a saúde financeira do mercado como um todo. Então, os indicadores econômicos eles são importantes para isso, para servir como uma espécie de benchmark, né? Então, a gente vai ter aqui, quando a gente investe, né, no mercado, quando a gente analisa esses indicadores, a gente consegue observar fenômenos, né, do sistema econômico de um país, região ou estado. E uma coisa que é legal, ele vai me dar uma melhor compreensão da situação presente. Como assim, professor? Vamos quebrar um pouquinho a aula de CPA aqui, só para vocês começarem a entender a importância de indicadores econômicos. Ainda mais vocês que vão trabalhar aí, né, diretamente com o público, né? E às vezes os investidores, quando chegam com vocês lá, eles não são muito pacientes, não, né? Deixa eu ver aqui, só compartilhar uma tela nova com vocês. Tá todo mundo vendo minha tela aí do Google Chrome? Sim. Sim. Eu vou entrar nesse site aqui chamado Trade Economics, tá? Trade Economics, senhores, é um site que todo investidor tem que ter na mão, tá? É um site gratuito, tá? E ele traz informações acerca dos países, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, indicadores, tá? Indicators, e aqui eu vou em Head Map, tá? E aqui eu vou ter uma ideia. Isso aqui que vocês estão vendo é o cenário de todos os países da Terra, né? Eu não sei quem me adicionou no Instagram, mas quem me adicionou no Instagram, observa-se que todo sábado, ou de vez em quando durante o dia, eu estou fazendo uma análise econômica acerca de indicadores, né? Então, aqui, o que a gente tem? A gente tem o mundo, né? O que é esse primeiro dado aqui, ó? Depois de esse GPD, depois dele tem GPD Y ou Y. Isso aqui é o PIB, tá? O PIB anual. Então, vocês observam que os países todinhos tiveram um crescimento de PIB anual satisfatório, tá? A gente teve a China aí com um crescimento de 4%, Reino Unido de 6,8%, Índia de 8,40%. Depois você vem aqui para interest rate, né? Esse interest rate aqui é a taxa de juros dos países, né? Aqui, ó, como fosse a taxa Selic, né? Lá nos Estados Unidos, a taxa de juros é de 0,25% ao ano. Ou seja, o cara deixa o dinheiro lá nos Estados Unidos, passa o ano todinho e ele ganha só 0,25%, tá? Por que isso? Porque lá o pessoal não é acostumado com a renda fixa. A renda fixa, o pessoal lá não vale a pena. O governo é mais estável, então as taxas de juros não precisam ser tão altas, né? Na China, a gente já tem uma taxa de 3,80, sendo emergente. Olha aí, em algumas áreas, né, da zona do euro, né, a taxa chega a 0%. No Japão, a taxa é menos 10%, ou seja, só coloca dinheiro em banco ou em título do governo quem quer guardar alguma coisa, mas não rende nada. Você acaba pagando para a instituição financeira ou para o governo para guardar o seu dinheiro, tá? Normalmente, esses países, o pessoal investe em bolsa de valores, tá? E aqui no Brasil, quanto é que está a nossa taxa de juros? Nossa taxa está em 9,25, né?
Quanto foi o crescimento do PIB? 4%, né? Quanto foi o crescimento do PIB no último quadrimestre? Menos 0,10, né? Há uma previsão do Boletim Focus para esse ano que o PIB nosso vai ficar negativo, né? E a nossa taxa de juros aqui ela vai ultrapassar os 2 dígitos, porque a nossa inflação aqui, ó, já chegou em 10,06, né? Então, os Estados Unidos, que nunca teve uma inflação alta, né? Os Estados Unidos está com uma inflação de 0,7%, ele está querendo aumentar essa taxa aqui de 0,25. Quando ele fizer isso, várias bolsas do mundo vão desabar, né? Vão ter queda porque as pessoas vão tirar o dinheiro da renda variável e vão colocar na renda fixa para aproveitar essa alta de juros, né? Relação de emprego, ó, jobs, né? Aqui no Brasil, nós estamos com uma taxa de desemprego de 12% em relação às pessoas ativamente econômicas, lá nos Estados Unidos, 3,90%. Né? Isso aqui também está ficando alto, né? Lá no governo americano, para eles é muito alto uma taxa de 3,90%. Tá? E aqui que eu quero chegar. Com a pandemia, né, os débitos, né, do governo em relação ao PIB aumentaram. Exemplo, Estados Unidos está endividado 128% do PIB, né? A China 66%, zona do euro 98%, Japão 266% do PIB endividado por causa da Covid, né? Com iniciativas, com pagamento, isolamento, etc, né? A Índia 150 e pouco, né? Nós temos a França aqui com 115%. O Brasil ainda está um pouco bem na fita, que ele só está 88,83% endividado, mas mesmo assim já estão quase perto dos 100. Se vocês forem olhar para o restante dos países, vocês vão ter uma surpresa que praticamente todo mundo está vermelho. Tem país que está 350% do PIB endividado, né? Tem país que está 205, e você vai ver que não tem nenhum país na Terra hoje que esteja com a situação financeira confortável, né? Você sendo investidor, olhando esse cenário, você vai ter dois tipos de análise, né? Então, eu vou voltar lá para os nossos slides, vou fechar aqui, deixar aberto aqui caso precise, vou voltar para os nossos slides. Então, você que é investidor, você pode pensar em duas situações. Primeiro, aquele investidor mais agressivo, boa noite, M2. Aquele investidor mais agressivo, ele pode estar pensando assim, é uma oportunidade muito boa, tá? Para você... Ô, Márcio, tudo bem? É um investidor muito... É uma oportunidade muito boa para aqueles investidores que são agressivos, porque vão comprar ações, vão comprar renda variável mais barata e vão deixar aí para 5, 6, 2, 3, 1 ano, deixar o dinheiro rendendo e ter um ganho lá na frente. Para aquele investidor que é mais cauteloso, ele analisa um dado desse, ele vai pensar logo em não tirar o dinheiro dele da renda fixa. Ele vai aproveitar a onda de alta da renda fixa porque ele tem medo de se especular na renda variável. Então, é a importância de você ter os dados, né? A importância de você analisar a situação econômica do país para você ter uma ideia, né? O legal desses dados econômicos é que eles saem por prazo. Então, a cada 3 meses, ou então cada mês, sai um dado econômico, onde você consegue, por exemplo, entender, né, como é que está a situação do mercado como um todo, né? Então, se vocês seguirem aquele site lá, o Trade Economics, ou Invest, né, ou Trade Maps, vocês vão ver que todo mês sai dados econômicos sobre crescimento, PIB, projeção, inflação, taxa de juros, etc. Tá? Subsídios e processos de tomada de decisões, né, estratégicas do governo, empresas e consumidores. Então, isso aqui também é importante. Dentro dos dados econômicos, a gente também vai ver as estratégias do governo para aumentar a questão de política monetária e reduzir, as empresas para captação e dos consumidores. Por que os consumidores? Se o mercado estiver consumindo, significa que as empresas podem produzir produto, vão ter venda e vai aumentar o seu faturamento. Se o mercado não estiver consumindo, as empresas vão ter problemas. Então, isso aqui é muito bom analisar. Né? Por exemplo, a gente tem empresas de varejo aí no mercado, aqui no Brasil, Magazine Luiza, a gente tem Via Varejo, a gente tem fundos imobiliários de shopping, empresas de shopping, né? A gente tem aí na Bolsa Americana também a Amazon, né? A gente tem ali Tesla, a gente tem ali Microsoft, a gente tem empresas ali que o pessoal consome produtos. Então, se o meu índice de consumo está caindo, significa que as pessoas não estão comprando, essas empresas começam a se preocupar também. Então, isso é uma importância que o investidor tem que olhar, né?
Tem investidor que quando vai investir, ele olha só o gráfico, mas ele esquece de olhar os dados econômicos e quando as coisas vão acontecendo, eles vão tomando susto. Nossa, estou com muita sede hoje. Bora lá. Vamos seguir, tá? E aí, ó, PIB. PIB é o principal indicador econômico de um país, tá? Então, toda vez que vocês querem saber se o país está bem, está com a saúde em dias, você vai ter que analisar o PIB, tá? O que é o PIB? Vamos lembrar lá da nossa 7ª série, né? O PIB é o Produto Interno Bruto. Tenho que saber que ele é calculado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele é um indicador muito importante que os investidores vão estar analisando isso aqui, ó, bens e serviços. Há o aumento de bens e serviços no Brasil? Se houver aumento de bens e serviços no Brasil, então há uma tendência muito grande desse PIB aumentar, há uma tendência muito grande de ter geração de empregos. Tá? Isso é uma situação muito boa, tá? E aí, nós vamos chegar numa situação. Deixa eu colocar uma observação aqui para vocês, uma observação de prova, tá? Nós vamos ter 2 tipos de PIB, tá? Que a gente pode já destacar aqui para vocês. Eu vou ter o PIB, né? Que é esse que eu estou descrevendo para vocês, tá? Que é o Produto Interno Bruto. Esse PIB, a taxa dele é nominal ou bruta, ou seja, quando eu falo para vocês que ele é uma taxa nominal ou bruta, é que ela não tem desconto de impostos, tá? Então, ela não tem desconto de impostos, então ela não é líquida, tá? E esse PIB, ele tem uma característica. Qual? Ele vai levar em consideração para o cálculo dele empresas dentro do território nacional, dentro do Brasil. E quando eu falo de empresas dentro do Brasil, eu estou levando em consideração empresas nacionais e empresas multinacionais para o cálculo do PIB, tá? Então, isso aqui é uma coisa importante. Então, para o PIB, Produto Interno Bruto, eu vou levar em consideração empresas nacionais e empresas multinacionais que são instaladas aqui dentro do Brasil. Tudo que essas empresas gerarem vai ser bom para nós, o nosso crescimento. Esse é o PIB mais importante para o Brasil. Mas a gente também tem um outro tipo de PIB, que é o PIB nacional bruto. Esse PIB aqui, ele também leva em consideração, né, todos os bens e serviços produzidos em um ano, tá? Mas ele vai levar, é só que ele só vai considerar, tá? Empresas brasileiras, tá? E essas empresas brasileiras, elas podem estar dentro do território nacional ou fora. Ou seja, a Vale do Rio Doce é uma empresa listada na Bolsa de Valores, mas ela tem filiais fora do Brasil. A Petrobras é uma empresa listada na Bolsa de Valores, mas tem filiais fora do Brasil. O Itaú é uma empresa listada na Bolsa de Valores e tem filiais fora do Brasil. Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, toda essa turminha aí tem empresas fora do Brasil, tá? Então, essas empresas, essas filiais que estão fora do Brasil, o resultado que elas gerarem lá fora vai ser devolvido aqui para o Brasil e ele é somado a esse PIB nacional bruto. Então, para vocês entenderem, nós temos 2 tipos de PIB, tá? Um PIB que vai falar acerca, né, do resultado global do país, levando em consideração empresas estrangeiras e nacionais, e um PIB que só vai levar o resultado de empresas nacionais, independente de onde elas estejam. Tranquilo, senhores? Dúvidas até aqui? Dúvidas? Tranquilo até agora. Tranquilo, né? Então, beleza. Vamos seguir. Vou deixar aqui, vou apagar aqui rapidinho. Aí, qualquer coisa, vocês voltam lá no vídeo ou então falam comigo que a gente reprisa isso aqui, tá? E aí, olha só, vamos seguir, tá?
E aí eu tenho que ter uma ideia sobre o PIB. Qual? O PIB, ele tem essa ideia aqui do valor adicionado, tá? Ou agregado, ou seja, na contagem do PIB, considera-se apenas bens e serviços finais, excluindo da conta todos os bens de consumo intermediário. O que significa isso, tá? Imagina, senhores, nós estamos todos aqui ao vivo, né? Alguns pelo celular e alguns pelo computador. Vamos pegar a ideia do celular, para quem não entendeu, né? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui alguma coisinha para eu desenhar melhor. Não tem não, tá? Mas vamos pegar a ideia do celular. Imagine a seguinte situação. Ah, tem um quadradinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo deixar ele branco. Não, não consegui não. Vamos pegar a ideia do celular. Tá? Vou pegar a ideia do celularzinho, celular que todo mundo tem aí, vou deixar esse quadrado branco, e imagina o seguinte, tá? Imagina o seguinte, todo mundo tem um aparelho de celular, tá? Todo mundo tem um aparelhinho de celular, vou desenhar um celularzinho bem churuca aqui, tá? Então, olha só, para fazer esse celular, o que que eu preciso? Me dá uma ideia aí. Eu preciso de componentes. Bateria. Preciso de bateria, eu preciso de vidro, eu preciso de plástico, eu preciso de chip, eu preciso de quê? Memória. Memória. Eu preciso de quê? Software. Tá? Vamos ficar só com isso. Então, olha só. Eu preciso de todos essa situação aqui, componentes, bateria, vidro, plástico, chip, memória, software, para poder produzir o celular, tá? E esse celular, depois que ele vai ser produzido, né? Depois que ele é produzido, esse celular ele vai para um local. Qual? Ele vai para o comércio, tá? E o comércio vende para o consumidor final, certo? Então, esse é o ciclo do celular. Então, o celular, ele tem componentes, bateria, vidro, plástico, chip, memória, software, produz o produto celular e esse celular vai ser vendido lá no comércio pelo consumidor final. O que que não entra para o cálculo do PIB? O que que não vai entrar para o cálculo do PIB? Né? O cálculo do PIB não vai entrar essas variáveis aqui, ó, que eu vou riscar para vocês de rosa. Essas variáveis elas não vão entrar para o cálculo do PIB, porque é uma empresa vendendo para outra e o objetivo é a produção do celular. Então, tudo aquilo que foi integrado na produção do celular não entra para o cálculo do PIB. Então, isso aqui, ó, não vai para o PIB, tá? Vou desenhar o PIB aqui, ó, não vai, tá? O que que vai ser considerado por PIB? Apenas isso aqui, ó, o aparelho sendo vendido para o consumidor final, porque na hora que vende, gera-se nota fiscal, tá? Então, a mesma coisa acontece com pão. Você tem, por exemplo, a padaria compra farinha de trigo, a padaria compra o ovo, a padaria compra o óleo, compra o leite, faz o pão, beleza? O leite, o óleo, o ovo, que são utilizados para fazer o pão do dia a dia, não vai entrar para o cálculo do PIB, ou seja, o que aquela padaria comprar como insumo não entra, tá? O que que vai entrar para o cálculo do PIB? O pão sendo vendido pela padaria, né? Aquele pão vendido. Então, é o que acontece. Por que que não entra? Porque se eu colocar os componentes que foram utilizados para a produção do bem, eu vou estar somando as coisas duas vezes, tanto os componentes quanto o aparelho aqui no final. A gente chama isso de dupla contagem. E dupla contagem ela é ignorada no PIB, tá ok? Tranquilinho? Deu para entender o que seria essa dupla contagem que não é adicionada no PIB? Alô? Deu sim, professor. Ah, obrigado. Então, olha lá. Então, assim, esse valor adicionado agregado, que é a dupla contagem, ele vai excluir aqueles bens que a gente viu que são intermediários, pegando só o bem final. Então, essa ideia eu tenho que levar para a prova, tá? Aqui eu tenho aqui um outro exemplo, que seria o exemplo do pão, né? Você tem aí o cara moendo trigo, você tem aí o moinho, né?
e você tem aqui a padaria vendendo pão. Se o moinho vender a farinha e o consumidor final comprar a farinha, então vai para o cálculo do PIB. Mas se o moinho vender a farinha para a padaria e a padaria produzir pão, bolo, doces e salgados, não vai ser utilizado essa farinha de trigo para o cálculo do PIB, só o bolo, doces e salgados, tá? Então, isso aqui é uma ideia. Esse mapa aqui eu tirei lá do G1, acho que vocês conseguem ter, até achar na internet esse mapa aqui, tá? Então, quando a gente fala de PIB, né, a gente vai ter lá a ideia do PIB nominal, que é um PIB ao qual eu vou estar relacionando todos os valores de mercado, mas eu não vou ter nenhuma dedução dele, de cálculo, tá? E eu tenho o PIB real. O que é o PIB real? O PIB real é a soma de todos os produtos, de todos os bens e serviços feitos no país, só que eu vou deduzi-lo, vou deflacionar esse cara, né? O que seria deflacioná-lo? Eu vou impactar ele, reduzir o valor dele em relação a indicadores inflacionários, né? Hoje, para um país, o que é utilizado como indicador de deflação do PIB? Né? O dólar é um indicador, né? Por exemplo, o IGPM e o IPCA. Então, vamos supor um exemplo, né? Só para vocês terem uma ideia. Imagina que o PIB do Brasil foi de 1 trilhão de reais. Né? Se eu vou deflacionar pelo dólar, eu vou dividir isso aqui por quanto? Eu vou dividir pelo dólar, que está R$ 5,53, que é o dólar comercial, tá? Não é um dólar turismo. Se eu for relacionar isso pela inflação, eu vou ter que fazer um cálculo, que eu vou ensinar para vocês depois, que é a taxa real. Eu vou retirar a inflação do PIB, né? Mas em cálculos reais seria mais ou menos isso. Eu vou pegar 1 trilhão de reais e vou praticamente, né, multiplicar pelo IPCA ou IGPM, tá? Então, hoje, como deflator do PIB, né, utiliza-se muito lá o caso o dólar, tá? O dólar, né, como deflator principal da moeda estrangeira, ele é o cara que mais afeta o PIB aqui no Brasil, tá? Deixa eu só trocar aqui reais por dólar, US, tá? É o cara que mais afeta aqui o PIB brasileiro, tá? Para que seria um deflator? O deflator ele é utilizado para dar o que seria o lucro real da operação, tá? A taxa real da operação, para você ter, de fato, o ganho real do investimento, tá? Então, isso aqui a gente também faz com investimentos para saber, de fato, quanto a gente ganhou. Vou seguindo aqui. Dúvidas podem perguntar. Então, olha só. Cálculo do PIB, que eu preciso saber para minha prova. Deixa eu te falar dele, deixa eu ver se não tem. Tá. Então, o cálculo do PIB, que eu preciso saber para minha prova, está aqui. O PIB, ele é C. O que é esse C? Consumo, tá? O que é esse consumo, senhores? Consumo é tudo aquilo que as famílias vão utilizar. O que as famílias utilizam? Bens e serviços. Então, a família compra um carro? Entra aí. A família compra uma linha telefônica? Entra ali. O pessoal compra telefone? Vai entrar. Cesta básica, alimentos, transportes, tudo que você imaginar. Eu vou ter aqui a parte de investimentos, tá? O que seria essa parte de investimentos? Essa parte de investimentos, ela é realizada pela indústria. A indústria ela pode realizar investimentos comprando maquinário, matéria-prima, né? Fazendo vários outros tipos de investimentos que façam com que cresçam sua produção, tá? O outro que a gente tem aqui é o G. O que é o G? Gastos do governo, tá? O governo realiza gastos? Sim, senhores. O governo ele tem que gastar com uma coisa chamada infraestrutura, tá? Porque quando o governo gasta com infraestrutura, ele permite ao país, tá, escoar a produção, tá, e permite o país crescer, tá? Tem gente que acha que no Brasil, até hoje, né, que o ser mais importante aqui dentro do nosso país é o funcionalismo público, e nunca será. Funcionário público é despesa, tá? Ele é despesa. Na realidade, o ser mais importante são os privados, né? Porque quem paga toda a malha fiscal, quem paga todos os salários de todos os servidores, quem paga o custo do Brasil são as empresas, tá? Então, esse custo de infraestrutura que o governo faz
ele retira dinheiro dos impostos. E quando ele não tem dinheiro suficiente para tirar dos impostos, o que ele faz? Ele aumenta impostos. Os juros. Aumenta impostos, aumenta os juros. O que ele pode fazer mais? Imprime títulos públicos federais, emite títulos públicos federais, entendeu? Então, ele vai criar mecanismos, mas ele também pode criar parcerias com a iniciativa privada para que a iniciativa privada possa, né, em algum momento, também fazer esse projeto de infraestrutura que tem alguns benefícios, tá? Outra coisa que a gente tem aqui, tá, que é importante para a gente, é esse X-M, tá? O que é esse X-M? É o que a gente conhece como balança comercial, exportações e importações, tá? Então, esse X-M a gente chama de balança comercial, tá? Então, a gente vai chamar de NX ou balança comercial, tá? Isso aqui que significa, tá? Esse XM. O que é o X, né? O X são as exportações e o M, importações. Então, olha só uma coisa legal. Se, né? Vamos lá. Se X for maior que M, né? Ou seja, se as exportações forem maiores do que as importações, a gente tem um negócio chamado superávit. Superávit primário da balança comercial. Se eu tenho o inverso, por exemplo, eu tenho um X menor do que M, ou seja, as exportações menores do que as importações, eu tenho um negócio chamado déficit. Né? Déficit público, déficit. Não tem mais nem escrever. Tá? Déficit primário. Tá? Então, eu vou ter essas duas situações aqui. Tá? Vou ter o superávit primário e vou ter o déficit primário, tá? Qual é o melhor para o nosso país? Né? O nosso país é um país agroexportador. Quase 70% do nosso PIB é agronegócio. 70%, 80% do nosso PIB, tá? Então, se é agronegócio, é mais interessante que o Brasil exporte mais ou exporte menos? Exporte mais. Então, para o Brasil é mais interessante isso aqui, ó. Se eu penso como investidor na Bolsa de Valores, né, o que seria mais interessante eu investir? Seria interessante eu investir em banco? Seria interessante investir em empresa de tecnologia ou em empresa de commodities? Empresa de commodities. O Brasil ele exporta muita coisa. Na verdade, o Brasil é conhecido como celeiro do mundo, né? Tudo que o mundo precisa tem aqui, tá? Então, esse aí seria o superávit, tá? Eu ainda não entendi como é que o Brasil ainda não ganha dinheiro exportando água. Não conheço nenhuma empresa que exporta água. Que a gente já está desperdiçando água pra caramba. Está poluindo, acabando com as águas. Aham. Tá? Então, olha só. Então, o superávit, tá? Detalhe, senhores, uma coisinha que eu já quero que vocês pensem a nível de CPA 20, tá? Eu vou comentar, mas lá na frente a gente vai desenhar melhor. Se entra muitos dólares, por exemplo, essa balança comercial traz muito dólares para o Brasil, o que acontece? Muito dólar. Vamos pensando aí, com calma. Se esse negócio aqui sobe, né? Essa balança comercial sobe, o que acontece? E quando ela cai, o que acontece? Bota o cérebro aí para dar uma pensada. Vocês sabem a resposta. Enquanto vocês vão pensando, eu vou desenhando aqui um negócio aqui para te explicar o que eu estou querendo dizer aqui. Ou melhor, forte. Então, olha só, para vocês entenderem essa lógica aqui, tá? Imagina o seguinte, deixa eu só mudar a cor aqui, botar um azul aqui para não confundir tudo. Imagina o seguinte, eu tenho superávit aqui na balança comercial, superávit, alguém falou ali, deixa eu ver o que está falando, real desvaloriza, isso mesmo. Então, olha lá, eu tenho superávit aqui na minha balança comercial, ou seja, entrou mais dólares aqui no Brasil, né?
porque o Brasil vendeu mais para o exterior. O que acontece com o real? Ele fica forte. Porque uma das coisas que dá força para o real é o dólar. Se eu tenho muito dólares dentro do Brasil, rodando dentro do Brasil, mais forte é o real. Aí o que acontece? Aquela diferença entre real e dólar, que hoje um real vale 5,53 dólares, ela vai diminuindo. Aí vai caindo para 4,50, 3, 2, 1 e etc. Tá? Se acontece o contrário, né? Por exemplo, a exportação ela é menor do que a importação, ou seja, o Brasil importa mais do que vende, os dólares vão saindo daqui, porque quando a gente compra lá de fora, a gente não paga em real, paga em dólar. Então, os dólares saem, e na hora que os dólares saem, né, você vai ter aí uma perca de real. Então, a gente diz que o real fica mais fraco e a moeda americana sobe. Então, então vamos aqui explicar para vocês entenderem de uma forma mais interessante, tá? Opa, paguei demais. Paguei, volta, tá? Então, vamos embora explicar aqui para vocês entenderem. Então, quando eu digo para vocês aqui que o real está forte, há dólares no Brasil, muitos. Quando eu digo que o real está fraco, os dólares estão indo embora, tá? Esse é o entendimento que vocês têm que ter, tá? Se o real está forte, tem muitos dólares, então a precificação do real em relação ao dólar diminui. Se o real está fraco, né, significa que os dólares estão indo embora e a precificação entre R$ 1 e dólar vai aumentar, tá? Ou seja, vai custar, vai ficar mais custoso você ter o dólar aqui dentro do Brasil. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Cuidado, isso cai em prova, tá? Só não dá para entender muito a situação no Brasil, porque já que a gente faz mais exportações, nosso real deveria estar lá embaixo, né? Roubo, conhece? Roubo? É, Pois é, esse é o problema do Brasil. O problema do Brasil chama-se senadores e deputados federais. Entendeu? Depois que tu consegue estudar parte política do Brasil, você descobre que o presidente em si ele não serve para nada. Quem manda é o Senado e os deputados. Esses são os grandes vilões da economia. Então, vamos seguir. E aí nós chegamos no nosso primeiro índice de inflação, que a gente tem que observar ele com carinho. Tem muitas coisas aqui sobre ele que nós precisamos para a nossa prova. Primeiro, IPCA. Tá? Vamos lembrar lá do módulo 1 que eu falei com vocês, né? O Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ele é considerado o índice oficial de inflação do Brasil. Mas é determinado por quem isso? Pergunta de prova. Quem é que determina que o IPCA é o índice oficial de inflação do Brasil? Conselho Monetário? Conselho Monetário Nacional, na figura do seu presidente, que é o ministro da Economia. Menina inteligente, essa menina. E aí, olha só, quando a gente fala do IPCA, o IPCA é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, vai ser o índice oficial para as metas de inflação, que vai ser estipulado pelo Conselho Monetário Nacional. Então, quando eu falo de IPCA, ele sempre vai ser considerado o índice de inflação oficial do país, tá? Quem calcula ele? O IBGE. Todo mês o IBGE vai calcular esse cara, tá? O IBGE ele faz duas prévias do IPCA. Ele faz uma prévia que chama de IPCA 15, que é a cada 15 dias, e faz o IPCA normal, tá? Esse IPCA que nós conversamos aqui, ele é calculado, tem uma forma de cálculo, ele é calculado, né, do dia 1º ao 30 do mês, de cada mês. Então, todo mês, o IBGE vai estar lá calculando, tá? Esse IPCA. Então, ele vai estar lá entrando lá e vai dizer, olha, pessoal, o IPCA desse mês tal, o IPCA desse mês, pô. E esse ano, né, o IPCA já explodiu, né? Se vocês forem olhar a prévia aí dos indicadores, vocês vão descobrir que o IPCA, ele teve uma alta, né, agora no mês de janeiro, né, em relação a dezembro, já o mês nem fechou e a gente já tem um IPCA aqui com um valor bem alto, tá? Então, essa é uma situação complicada. Então, olha só,
Quem é que vai acompanhar, quem é que vai definir a meta de inflação? Pergunta de prova. Quem é que define a meta de inflação? Conselho Monetário Nacional. Conselho Monetário Nacional. E quem é que vai ser o cara que vai executar, controlar essa meta? Vai estar lá controlando o mercado? BGE. Não. Banco Base, Central né? do Brasil. Banco Central. Banco Central. Banco Central que vai estar lá controlando a questão de política monetária, tá? Ó, o IPCA ele vai ser o principal indicador para as metas de inflação e política monetária. E quem que vai controlar isso? O BCB, Banco Central, tá? Então, eu ficar de olho aí que quem controla essa política monetária aqui é o BCB, tá? Quem vai controlar a meta de inflação também é o BCB. O Conselho Monetário Nacional apenas vai dizer, né, e vai definir as diretrizes, tá? Uma coisa que eu preciso também saber, quem é o público-alvo do IPCA? Famílias com rendas de 1 a 40 salários mínimos. Então, olha só, o IPCA ele só vai levar em consideração as famílias que ganham de 1 a 40 salários mínimos, tá? Se ganhar menos de um salário mínimo, ganhar mais do que 40, não vai entrar para o cálculo do IPCA, tá? Ainda tem uma outra situação que é significativa em relação a esse público-alvo, tá? Que eu vou descrever para vocês aqui, ó. Quando a gente fala desse público-alvo, tá? O IPCA só leva em consideração regiões metropolitanas, tá? Ou seja, só vai cair para o cálculo regiões metropolitanas, tá? Então, como é que eu vou dizer para vocês? É calculado o IPCA, por exemplo, de Manaus? O IPCA a inflação de Manaus entra para o cálculo? A resposta é não, tá? Manaus não vai entrar para o cálculo, porque as regiões metropolitanas que a gente tem no Brasil, do norte, só entra Belém do Pará, tá? Então, a gente vai ter uma região metropolitana no norte, que é Belém, tá? No nordeste, a gente vai ter Fortaleza, Salvador, Recife, né? No sul, né? A gente vai ter lá Rio de Janeiro, né? A gente vai ter lá São Paulo, né? No sudeste, né? Belo Horizonte, lá no sudeste. No sul, a gente vai ter Porto Alegre, né? Porto Alegre, Curitiba, e lá no centro-oeste a gente vai ter Goiânia. Então, essas são as únicas regiões metropolitanas do Brasil. Preciso decorar para as provas? Não. Eu preciso entender que o IPCA ele só vai levar em consideração a inflação de regiões metropolitanas e zonas urbanas. Então, o que for zona rural não entra para o cálculo da inflação, né? Até porque se zona rural entrasse para o cálculo de inflação com a gasolina nossa quase R$8, né? Pode ter certeza que ia ser complicado, porque tem lugar aqui no interior do Amazonas que a gasolina já está quase 9, né? Então ia ter um peso muito grande na questão do IPCA. O que o IPCA também avalia, que eu preciso saber para minha prova? O IPCA ele é um índice de varejo. Ele vai avaliar a inflação do varejo. Essa inflação aqui, tá? O que é a inflação do varejo? Só a inflação do dia a dia, a inflação das famílias, né? Então, a inflação do varejo é cesta básica, gasolina, telefonia, luz elétrica, né? Colégio de menino, fardamento, transporte público, tá? Roupa, vestuário, essas coisinhas aí que vai entrar para o cálculo do IBGE. Então, o IBGE ele vai calcular como se fosse o mínimo digno de uma família brasileira para viver, que seria ter uma geladeira, um fogão, uma casa própria e uma cama para dormir. É o mínimo, ele vai levar em consideração em uma cesta básica, tá? Se tiver mais do que isso, aí começa a ter problema, tá? Então, a inflação vai ser varejista, tá? Vai ser uma inflação unitária. E quando a gente fala de inflação, eu quero que vocês entendam que não existe inflação só da gasolina, inflação só do feijão, só do arroz. A inflação ela é um aumento generalizado dos preços, ou seja, tudo que está em volta da gente tem que ficar caro. Não é só um item específico, tá? Então, todos os itens têm que ficar caro para poder caracterizar uma inflação no país. Tranquilos? Tranquilos? De boas? Tranquilo. Beleza. Então, eu vou apagar aqui com calma, tá?
Dúvidas, vocês podem perguntar. Ah, detalhe, se vocês tiverem dúvida depois dos vídeos, passa um áudio para mim, vai fazendo uma questão, alguma coisa aí, ou então bota lá no grupo. Quando eu estiver olhando o WhatsApp, eu respondo para vocês, tá? Vamos nós aqui. Vamos lá. Variáveis que são investigadas pelo IPCA, está aqui, ó. Vamos lá, vamos conversar sobre essas variáveis. Só para fixar o que eu já falei, tá? Então, vamos lá. Os preços obtidos são efetivamente cobrados ao consumidor. Então, o que é cobrado do consumidor é o que vai entrar para o IPCA, né? Para pagamento à vista, tá? É dessa forma que é feito, tá? E eles vão levar em consideração onde eles vão fazer a pesquisa, né? Estabelecimentos comerciais, prestadores de serviço, domicílios, concessionários de serviços públicos e etc, tá? A metodologia do IPCA, que foi aquele negócio que eu falei para vocês, é família de 1 a 40 salários mínimos, mas o cálculo ele inicia no dia 1 ao 30 do mês de referência. Então, no dia 1 ao 30, eles vão estar calculando o IPCA. Então, o IPCA de janeiro vai ser calculado do dia 1 até o dia 30, e ele vai ser divulgado até o 5º dia útil do mês subsequente. E o IPCA 15, a cada 15 dias é divulgado o IPCA 15, que é uma prévia do IPCA cheio, tá? Tranquilo, senhores? O que eu preciso saber para a prova? Essa data aqui é importante, tá? Esse período de referência, e também é importante eu saber essa metodologia de cálculo também, tá? Isso é bem tranquilozinho, tá? Antes de passar para o IPCA, eu quero já puxar um assunto com vocês para a gente entender outra coisa, né? Vamos começar a misturar as coisas para vocês já terem uma ideia de o que aguarda vocês adiante, né? Então, deixa eu puxar aqui, tá. Deixa eu só aqui, tá. Então, quando a gente fala de IPCA, senhores, eu quero que vocês compreendam, aqui, beleza. Então, quando a gente fala de IPCA, eu quero que vocês compreendam a seguinte situação, né? A gente sabe que é um índice de preços. Índice de preço, para a prova de vocês, é a mesma coisa que inflação, tá? Então, se aparecer o termo índice de preço na prova de vocês, lembre-se que é inflação, tá? Para vocês não terem dificuldade. Quando a gente fala de IPCA, tá? A gente sabe que a inflação ela tem um movimento meio complicado para o brasileiro. O que a inflação faz com o brasileiro? Ela corrói, né, o dinheiro, tá? Corrói o dinheiro. Então, cada vez mais que a inflação aumenta, né, você vai perdendo dinheiro, tá? Você vai perdendo dinheiro nesse movimento, tá? Por exemplo, se você tivesse deixado a inflação, R$100 guardados dentro de um porquinho, dentro de um PET de 2 litros, dentro de um garrafão de 20 litros, né? Durante 12 meses, esse dinheiro ia custar menos 10,02. Deixa eu ver esse dado mesmo. IPCA, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Eu não estou conseguindo baixar, mas vamos supor aqui que a inflação seja de 10,02, mas não é. É 10 e alguma coisa. Deixa eu ver. Eu não estou conseguindo virar aqui. Tem horas que é ruim esse negócio de aula online. Então, olha lá. Então, vamos supor, tá? 10,02%, tá? Ou seja, teu dinheiro guardado em um ano não é R$100. Ele é R$100 lá no papel, mas na hora que você vai precisar comprar, comercializar, fazer alguma coisa, ele é R$100 menos a inflação do período, tá? Detalhe, se você guardasse R$100 desde o início do plano real até hoje, esses teus R$100 estão valendo R$14, tá? Para você ver o tempo que o dinheiro ele foi corrigido, ele foi corroído, né, com esse tempo, né? Então, como é que eu faço para me proteger da inflação? Eu sendo investidor, como é que eu vou me proteger, né? Como é que eu faço proteção? Né? Aqui no caso, investidor. Tá? Um investidor, para proteção, ele deve fazer o quê? Investir em inflação.
Então, por exemplo, quando o investidor ele sente, né, que ele está perdendo dinheiro, né, para a variação do IPCA, ou seja, ele começa a perceber que financeiramente não é viável ele deixar o dinheiro parado na conta corrente, não é viável deixar o dinheiro parado na poupança ou parado em casa, ele tem que procurar mecanismos de proteção. Qual seria o mecanismo principal de proteção? É o investidor começar a investir em inflação. Quais são os investimentos que nós vamos ter que tem inflação e que o investidor pode se proteger? Nós vamos ter a NTN-B, né? B, que é a nota do Tesouro Nacional Série B. E hoje, isso aqui tem um outro nome, isso aqui é chamado de Tesouro IPCA, tá? A gente vai ver duas variações dele, tá? Ou ele pode investir em fundos de renda fixa de longo prazo. Esses fundos de renda fixa a longo prazo, eles compram também papéis de inflação e eles seguem um índice de inflação que é chamado de IMA-B, tá? O que é IMA-B, para quem não conhece? É o índice a mercado Ambima série B. Ou seja, esse IMA-B, ele é muito comum, tá, em planos de previdência, tá? E a ideia dele, a ideia principal desse IMA-B é você ter essa possibilidade de proteção, né? Você vai se proteger pelo IPCA. Então, o investidor ele pode comprar tesouro direto para se proteger da variação da inflação. Ele pode aplicar em fundos de renda fixa de longo prazo ou fundos de renda fixa que ele conhece como IMA-B, tá? Que são fundos de investimentos que também vão comprar carteiras teóricas de inflação, tá? E esse indicador ele vai ser acompanhado por isso aqui. Isso aqui tem contratos negociados em mercado futuro de bolsa, então os investidores que querem comprar contratos futuros de inflação eles também podem comprar, e isso também vai dar uma movimentação na carteira, tá? Então, nesse primeiro momento, senhores, eu quero que vocês entendam o seguinte: a inflação ela destrói o poder de compra do consumidor. No momento em que ela destrói, que ela corrói, que ela reduz esse poder de compra, o investidor tem que procurar alternativas. Ele tem que procurar alternativas que rendam acima da inflação e ele tem que procurar investimentos que são atrelados à inflação. Então, o primeiro deles, nota do Tesouro Nacional Série B, ou Tesouro IPCA, ou fundos de renda fixa de longo prazo, tá? Então, por enquanto, a gente vai ficar só com esses dois. Existem outros investimentos que são utilizados e que podem pagar IPCA? Existem, tá? Hoje, tá? Antigamente não podia, mas hoje você pode encontrar, por exemplo, CDB pagando IPCA, tá? Você pode encontrar LCA, LCI e também você pode encontrar as debêntures. As debêntures, né, já tinha debêntures muitos anos no mercado que pagava inflação, tá? Já era comum. Mas esses instrumentos aqui bancários, né, tipo CDB, LCA e LCI, eles vieram pagar a inflação quando a taxa de juros ficou muito baixa, quando a gente tinha a taxa Selic lá de 2, de 3, né? Então, o mercado começou a utilizar essa turminha aqui para pagar a inflação, tá? Desses bancários, tá? Tem outros também? Tem, né? Então, a gente tem, deixa eu adicionar os outros logo. A gente tem aqui debêntures e também tem essa turminha aqui, CRI e CRA, que nós vamos estudar adiante. Então, todas essas turmas, elas podem pagar inflação, tá? Isso aqui, que está em azul, que eu vou colocar para vocês, é opcional. Não é muito comum, mas se tem, tá? O que é comum, o que é normal é fundo de renda fixa e Tesouro IPCA. Tranquilo, senhores? Alguma dúvida até agora? Não, de boa. De boa, tá? Então, vou apagar aqui, vou limpar tudo e a gente vai seguir para o próximo indicador, tá? Nosso próximo indicador é o Índice Geral de Preços ao Mercado, o IGPM, né? O IGPM. O IGPM, gente, ele é um indicador privado, então quem vai calcular ele é a Fundação Getúlio Vargas, tá? Também ele vai ser feito mensalmente, tá? Esse índice aqui,
ele vai ser mais utilizado para contratos de aluguel, tá? E tarifas de energia elétrica. Só que eu quero que vocês também entendam o seguinte: eu utilizo o IGPM também para compras em atacado, tá? Então, você aí que é empresário, você aí que trabalha com exportação e importação, a tua compra, né, as coisas que você for utilizar no seu comércio, ela vai estar impactada pela modificação do IGPM, tá? O IGPM ele pode impactar significativamente na inflação dos preços dos produtos que são comprados atacado, tá? Há uma brincadeira, inclusive, que cai em prova da Anbima, que quando o dólar está alto, né? Quando o dólar está alto, o IGPM também está. Então, quando vocês virem, né? Dólar alto é igual a IGPM alto, tá? Então, a gente pode segurar essa situação também, tá? Outra situação sobre o IGPM é público-alvo da análise dele, né? A gente vai ver que tem uma diferenciação, mas normalmente são o pessoal que tem aí atividades produtivas, né, de comercialização no atacado, tá? Mas eu também tenho um par dentro do IGPM que ele tem pessoas físicas, né? Que é esse índice de preço ao consumidor, tá? Então, como é que é composto o IGPM, né? O IGPM ele é composto por isso aqui, ó, IPA, IPC e INCC. O que seria esse IPA? Vamos ver aí um por um deles, né? Então, vamos lá. O IPA, que é o primeiro aqui, ele compõe 60% desse índice chamado IGPM, que é um índice de inflação, tá? O IPA, ele é um índice de preço atacado. Aqui vai ser medido todos os serviços e produtos, na verdade, todos os produtos comercializados a atacado. Por isso que mexe muito com a questão de importação, exportação e comércio, tá? E o IPC? O IPC, ele vai levar em consideração, ele é chamado de índice de preço ao consumidor, e esse IPC, ele leva em consideração famílias, né? Famílias com renda de 1 a 33 salários mínimos. Então, essa aqui é a ideia do IPC, tá? O IPC, ele vai levar em consideração famílias com renda de 1 a 33 salários mínimos, tá? Então, vou até puxar uma setinha para cá para facilitar a vida de vocês. Então, é ele que vai levar em consideração isso aí, tá? Então, no caso do IPC, ele é muito parecido com o IPCA, porque ele vai levar em consideração a inflação do varejo, que é aquilo que chega para o consumidor final, então preço, né, sobre contratos de aluguel, preço sobre imóveis, preço sobre vestuário, alimentação, cesta básica, etc. Tá? E eu vou ter aqui do outro lado, né, o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil. Ele representa 10% desse cálculo. O Índice Nacional da Construção Civil, ele tem um movimento interessante, porque ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai representar o movimento das operações na construção civil. Então, isso que ele vai fazer. Ele vai representar isso aqui, a movimentação do que acontece na construção civil. Então, se eu tenho um mercado imobiliário aquecido, né, eu vou ter um INCC alto. Se eu tenho um mercado imobiliário em desaceleração, eu vou ter um INCC baixo. Então, você que está aí me ouvindo, que quer, por exemplo, investir em fundos imobiliários, que quer, por exemplo, investir em construtoras, ações de construtoras na Bolsa, né? Você tem que dar uma olhada de como é que está esse setor imobiliário, né? Lá na Bolsa a gente tem a Cirela, né? Tem a Gafisa, né? Tem Direcional, né? Então, para você investir nessa turma aí, você tem que estar pensando como é que está, né, esse cenário de construção civil para você se vale a pena ou não. O Brasil está aquecido ou não está aquecido na construção? Aí você vai ter que ir atrás para saber se vai investir. Todos eles são fontes de ponderação para o IGPM. Gente, pasme, tem uma pergunta que cai sobre o IGPM, que ela cai igualzinha no CPA 10, igualzinha no CPA 20, e ainda cai igualzinha no CEA.
Ela é aquela pergunta, né? Tipo assim, para o cara não zerar a prova. Entendeu? Ela vai perguntar assim, quais são os fatores, né? A composição do IGPM e os fatores de ponderação. Aí vai ter uma resposta, vai estar lá, IPA 60%, IPC 30% e NCC 10%, tá? É uma questão que não se pode errar, tá? Período. Como é que é calculado o IGPM? O IGPM é calculado aqui, ó, no dia 21 do mês anterior até o dia 20 do mês de referência. Então, por exemplo, o IGPM de janeiro, ele começou a ser calculado no dia 21 de dezembro, ele vai ser levado em consideração até o dia 20 de janeiro, e no final do mês de janeiro ele é divulgado. Então, o IGPM ele sai um pouquinho antes do IPCA, tá? O IGPM, tá? Vou deixar aqui por enquanto, já a gente fala de investimentos. Tranquilo, senhores, aqui? Aham. De boa, né? Vou deixar aqui, vou apagar aqui esse esqueminha e nós vamos falar agora dos investimentos, tá? Vamos falar acerca do que a gente tem que observar. Então, o IGPM, deixa eu só tirar esse aqui, eu não quero dessa cor, quero branco. Então, olha lá. O IGPM, ele vai ser utilizado, ele também é um índice de preço, tá? Então, toda vez que vocês ouvirem falar na palavra IGPM, então, ele também, o IGPM, é um índice de preço. Toda vez que vocês ouvirem falar índice de preço, grava na memória de vocês, no HD, que é inflação. É um índice de inflação. Ele vai medir uma inflação mais atacadista, uma inflação para contratos, né? Principalmente serviços. Né? A gente vê aí faculdade, energia, plano de saúde, essa turma toda utiliza o IGPM, beleza? E quando a gente fala do índice de preço, né? A gente tem uma situação também, né? Qual? Tá? A gente pode falar sobre a questão desse índice de preço. A gente pode determinar que esse cara, ele também é usado para proteger o investidor. Gente, tem momentos que o IGPM ele rende o dobro do IPCA, tá? Tem momento que o IPCA, por exemplo, está pagando 10%, o IGPM está pagando 40% ao ano, tá? E tem momentos que é o contrário, o IPCA é mais alto do que o IGPM. Então, você vai ter que observar qual investimento vai ser mais interessante para vocês. O IGPM, hoje, ele é utilizado comumente para remunerações de debêntures, tá? Então, tem muitas debêntures que são emitidas por empresas SAs que são corrigidas pelo IGPM. Tranquilo? Então, esse seria o principal investimento. No passado, né, existia um título, tá? Que hoje não existe mais, que era a NTN-C, né? Era a NTN Série C. Essa NTN Série C, ela era corrigida pelo IGPM, né? Hoje ela foi retirada do mercado financeiro, tá? Hoje, o investimento que corrige, só debêntures e pouca coisa dos outros, tá? O objetivo, proteger da inflação. De boas? De boas? So far, so good. Oi? So far, so good. Sofá, so good, tá? Então, beleza. Então, nós entendemos como é que funciona isso, mas agora eu vou complicar um pouco a cabeça de vocês, tá? Quem é o principal inimigo, né, para quem investe em inflação, né? Então, vamos lá, vamos entender aquilo que pode prejudicar os investimentos atrelados à inflação, e isso pode cair na prova de vocês. Cai não, vai cair, tá? Então, olha lá, é desfavorável, vou colocar assim, ó, é desfavorável investir em inflação com tendência de alta de juros. Opa! É desfavorável investir em inflação com tendência de alta de juros, tá? Isso tem um motivo, tá? Qual é o principal motivo? Nós estudamos lá no módulo 1, né? Para que o Banco Central controla a inflação? Para não ter um dinheiro tão desvalorizado. Quando o Banco Central controla a inflação, ele aumenta o quê?
taxa de juros, né? Então, olha só, juros alto, né, pode deixar a inflação negativa. Ou melhor, juros altos pode deixar investimentos em inflação negativos, tá? Então, senhores, existem momentos em que a renda fixa pode perder? Pode. A renda fixa ela pode perder quando os juros sobem muito, tá? Ao ponto de deixar a inflação, né, os rendimentos de um investimento em inflação negativa. E há momentos em que a renda fixa pode ficar também ruim quando a taxa de juros cai tanto ao ponto de ela ficar negativa. Foi no caso do Japão, que eu apresentei para vocês lá no início, né? Então, uma coisa que eu quero que vocês já entendam aqui, para a prova de vocês, é que quando a gente fala de inflação, né, e taxa de juros, elas têm uma correlação, elas são inversamente proporcionais, tá? Então, inflação e taxa de juros, elas são inversamente proporcionais. O que significa isso? Se a taxa de juros subir, obrigatoriamente a inflação cai. O Banco Central ele aumenta a taxa Selic para reduzir a movimentação, a oferta de moeda no mercado. Com isso, os bancos vão aumentar as suas taxas de juros e, com isso, vai ficar mais difícil para o investidor, para o consumidor final tomar empréstimo. Menos empréstimos no mercado, menos dinheiro em circulação, menos compra de mercadoria, menos contratação de funcionários, menos compra de bens e serviços, e a inflação, cai. Entendeu? Quando a inflação cai demais, o que o Banco Central faz? Ele reduz a taxa de juros para fazer com que os bancos reduzam suas taxas, aí o consumidor final, que é o tomador, vai conseguir pegar mais empréstimo, vai conseguir comprar mais, vai ter mais emprego, vai ter mais dinheiro em circulação, vai ter mais compra de bens e serviços e o PIB vai subir mais e todo mundo fica feliz. Então tem que controlar, porque tanto o excesso de dinheiro no mercado é ruim, quanto a escassez dele também, tá? Então esse é um movimento. Então toda vez que vocês falarem de inflação e taxa de juros, tá? Lembrem que elas são inversamente proporcionais. Elas não podem subir juntas e nem descer juntas. Se a gente for fazer uma análise disso em gráfico, é como se fosse mais ou menos assim. Eu tenho um gráfico, tá? Um gráfico, né? Esse é um gráfico de correlação, tá? Aonde você vai ter algo assim, ó. Você vai ter aqui, no caso em vermelho, imagina aqui que é a Selic, tá? E eu vou ter aqui em azul o IPCA, tá? Então imagina algo assim, né? Então, imagina lá, isso aqui é o IPCA. Então, imagina só o seguinte, toda vez que a inflação sobe, olha só, que eu botei a setinha, a inflação está em alta, olha o que acontece com o IPCA, né? O IPCA ele tende a cair. Então, toda vez que a inflação sobe, o IPCA ele tende a cair, tá? Toda vez, né, que o IPCA sobe, tá? A inflação, ou melhor, a taxa de juros, ela reduziu. Então, toda vez que a taxa de juros reduz, o IPCA sobe. E esse movimento, ele é feito de anos e anos e anos e anos, meses e meses, e por aí vai, tá? Olha lá, o Banco Central aumentou a taxa de juros, o IPCA tem que cair, tá? Então, eles não vão oscilar juntos, eles têm uma correlação negativa, né? Então, eu já posso desenhar aqui para vocês uma coisa que a gente vai ver lá no último módulo, tá? Então, eles têm uma correlação, né, negativa, né? É que ela é igual a -1, tá? Ela é próxima de -1, por isso que você tem essa desvirtuação dos papéis. Tranquilo, senhores? Tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Isso aqui vai ser repetido para vocês lá no último módulo, mas eu já quero que vocês já comecem a maquinar essa interpretação na cabeça. Certo? Então, imagina uma questão de prova. Você está lá sentado na sua prova e tem uma questão bem assim. O investidor procurou seu gerente em um momento de alta dos juros, tá? Para rever a sua carteira que está em inflação.
Qual será a melhor alternativa? Letra A, aumentar a exposição à inflação. Letra B, reduzir a exposição de inflação. E aí? Repete aí, Paulo. Olha lá. Vou escrever aqui, calma aí. Vou escrever que fica mais fácil. Vou escrever que fica mais bonitinho. Vou escrever essa questão, deixa eu ver aqui, botar uma cor diferente, botar aqui, vou escrever assim, ó. Um investidor procurou seu gerente, tá? Para alterar sua carteira de investimentos. Tá? Sendo composta exclusivamente por inflação. Tá? Cenário é de alta dos juros. Tá? Aí a gente vem aqui a alternativa, letra A, aumenta a exposição de inflação. Letra B, reduz a exposição de inflação. Está aí a questão. Igor respondeu B, já responderam B. Então, olha só. Vamos raciocinar aqui com essa questão, porque as questões de prova são assim para vocês. Eles vão contar uma historinha e você vai ter que raciocinar como se estivesse lá, imaginando a situação. Então, olha lá. Você tem aqui, né, um investidor e esse investidor, tá, procurou seu gerente para alterar sua carteira de investimento composta exclusivamente por inflação. Então, esse cara ele tem só inflação, ele como se ele tivesse investido só em NTN-B na carteira, né? E o cenário é alta de juros, então a taxa de juros está subindo. Ó, aqui embaixo eu tenho um exemplo de cenário de alta de juros. Ó, quando os juros sobe, taxa Selic, a inflação ela tende a cair, né? Porque tudo vai ficar mais caro. Então, a ideia agora é aumentar a exposição de inflação ou reduzir a exposição? Reduzir a exposição. Por que reduzir? Porque na tendência futura ele vai começar a perder com investimentos em inflação. Certinho? Certo. E aí, o que que acontece? Vocês já devem ter visto lá na agência, principalmente quem é nível de gerência, né? Deve ter visto que tem alguns investidores que vão lá, poxa, eu estou investindo em renda fixa, mas o meu investimento está dando negativo. Vocês já viram isso? Quem não viu vai ver, né? Por que que o investimento está dando negativo se é renda fixa? Gente, renda fixa não garante renda, tá? Sim, eu estou vendo um alvo para queda de Petro, assim que ela cair, eu te mando para ti também. Então, olha só, quando a renda fixa ela pode ficar negativa. Quando a renda fixa fica negativa, o investidor ele vai sentir no bolso. Mas só que o negativo da renda fixa é diferente. Existe uma coisa que nós vamos estudar que é chamada de MAN. O que é MAN? Para o pessoal mais antigo aí. Marcação a mercado. Então, os fundos de investimento, eles vão estar todo dia, né, precificando o preço dos ativos a mercado. Eles vão esperar fechar o mercado de bolsa e vão dizer quanto é que está o preço daqueles ativos da carteira. Né? E quando a gente fala de renda fixa, né, e ainda mais título público do governo, NTN-B, eles têm um prazo de vencimento. Por exemplo, uma NTN-B, ela pode ter vencimento com até 5 anos ou mais de 5 anos. 30 anos, 15 anos, 20 anos e por aí vai. Então, o que que acontece? O investidor que compra renda fixa, às vezes ele não sabe que aquela rentabilidade que está dando negativa do investimento é caso ele resgatasse o dinheiro hoje. Ou ela está sendo atrelada porque os investidores ficaram pavorosos lá com a queda da renda fixa e foram vendendo, né? Mas o investidor que tem a sabedoria e a paciência de ficar até o final, né, quando o governo vai devolver os juros do título,
esse investidor ele recebe o dinheiro de volta mais o valor que foi acordado com o governo. Exemplo, né? Ano passado eu ministrei uma aula de pós-graduação, vocês podem ver até no meu canal do YouTube, tá? Na minha aula de pós-graduação tem análise gráfica, tem um monte de coisa, então quem quiser ter interesse, dá uma olhadinha lá. Eu tinha um aluno que ele me fez uma seguinte pergunta na aula de pós-graduação do IDAAN. Professor, eu tenho R$40 mil aplicado em Tesouro IPCA. E eu olho a minha carteira, todo dia está negativa. Eu vendo ou continuo? A minha resposta para ele foi o seguinte: a tua visão é de longo prazo ou curto prazo? Ele disse longo, então segura. Por quê? Se você vender quando está negativo, aquele preço é a marcação a mercado, a MAN. Então, lá, você não está vendendo para o governo o título, você está vendendo para um outro investidor que vai pagar aquele preço negativo para você no título, e você vai perder dinheiro. Se você ficar até o final do vencimento do título, o Tesouro IPCA que vence até 5 anos ou mais de 5 anos, o governo lhe garante de volta a devolução do teu principal mais o pagamento da variação do IPCA. Então, é melhor você ficar até o final do que você resgatar antes, né? Historicamente, o Brasil nunca deu deflação, ou seja, que seria inflação negativa. Então, não tem perigo você perder. Pode ser que um dia dê? Pode. E se esse dia chegar, lascou-se. Mas, no momento, até então, o Brasil nunca deu deflação. E a maior prova disso é que esse meu aluno não vendeu e hoje a inflação está batendo quanto? 10%. E quando eu falei com ele, a inflação era de quanto? 2, 3, 4, né? Então, ele estava assim no desespero. Hoje eu falo com ele, né? Só não trouxe ele para operar comigo na corretora, mas ele opera por outro, mas eu salvei a vida dele. Ele ia perder quase 20% ou 30% do capital dele se ele tivesse resgatado o dinheiro dele de forma angustiada. Por isso que às vezes é bom você ter um assessor de investimento ou um gerente para acompanhar os teus investimentos, entendeu? Às vezes o investidor ele não tem todo o domínio do mercado. Certo, senhores? Vamos seguir aqui. Vamos seguir aqui. A estrada é grande. Então, vamos falar aqui do IGPM. Do IGPM já falamos, vamos só ver as considerações finais. Então, ele é divulgado no último dia do mês de referência. Eu tenho aqui as composições dele, né? IPA, índice de preço atacado, IPCA, de preço de consumidor, né? Que vai abranger ali as famílias de 1 a 33 salários mínimos, que eu falei para vocês, estou até marcando aqui, tá? E vai levar em conjunto a bens e serviços utilizados no mercado varejista, por isso que eu falei que o IPC é varejista, o IPA atacado, entendeu? E o Índice Nacional da Construção Civil, tá? Que vai ser levado em consideração a inflação e a pesquisa em 12 capitais, né? Normalmente relacionado a materiais de construção, serviço e mão de obra na construção civil. E para quem vai financiar imóvel, eles também, alguns contratos utilizam o INCC para renovação, tá? Falando um pouquinho de inflação, não teve uma época que os bancos estavam negociando aí, fazendo, como é que é o nome? Financiamento imobiliário por IPCA. Lembra dessa história aí? Né? Cara, muita pessoa chegou, muitos alunos chegaram comigo e falaram bem assim: professor, eu vou comprar um imóvel, tá barato, o banco está financiando pelo IPCA, eu vou pagar uma taxa tão baixa, o ano eu vou financiar. Eu disse, se fosse você, não fazia isso. Não, eu vou fazer que não sei o quê. Eu digo, deixa eu fazer uma pergunta, tu vai pagar teu imóvel em 2 anos? Aí, não vou conseguir, é 30 anos, né? Eu digo, pois daqui a 30 anos, tu vai pegar toda a estrutura do IPCA, tu vai pegar o alto, o baixo, então tu vai pagar um imóvel muito mais caro, né? Aí eu dizia bem assim, tu moras de quê? Eu moro de aluguel. Eu moro com os pais. Aí eu dizia bem assim, cara, é mais jogo tu ainda continuar morando de aluguel, pega o teu dinheiro, aplica na NTNB, que tu vai, lá na frente, tu vai ter o dinheiro para comprar teu imóvel à vista em 10 anos, tá? Em 10 anos, tu vai ter o dinheiro do imóvel para comprar à vista, vai quitar o imóvel, vai ainda ter sobra para fazer a mobília do imóvel e não vai ficar devendo ninguém. E se tu fizer um empréstimo de 30 anos, tu vai ainda ter que pagar 3, 4, 5 imóveis dentro da parcela. Aí o cara olhou assim para mim, isso é possível? Resumo, ele seguiu o que eu falei? Não, ele foi fazer o empréstimo, né? Aí, essa semana, o cara foi falar comigo dizendo bem assim, poxa, professor, não é que eu tinha razão,
o IPCA subiu, né? Está 10%, agora eu estou pagando 10% mais um não sei o quê. Eu digo, você tem que ficar esperto, o mercado ele tem ciclos, né? Agora, se alguém chegasse comigo e dissesse bem assim, Paulo, hoje é interessante comprar imóvel? Eu ia dizer depende, né? Por quê? Eu ia ter que olhar a conjuntura da economia. A tendência futura para o IPCA cair, se o IPCA cair, tu pode financiar pelo IPCA que lá na frente vai estar pagando um imóvel baratinho, entendeu? É tudo uma questão de análise. Esses dados todos estão à disposição de vocês de graça lá no Banco Central. Essas projeções econômicas, tá? Então, senhores, mudando de assunto, vamos seguir aqui. Vamos falar aqui um pouco de taxas, né? Então, a gente tem uma taxa aqui, que é a taxa de câmbio, a PETAX, né? Nós vamos conversar um pouquinho sobre essa taxa de câmbio. E depois que a gente falar de PETAX, a gente vai falar de Selic, tá? Então, vamos descobrir o que é essa PETAX. Mas antes de falar de PETAX, eu vou avançar os slides aqui e nós vamos falar um pouquinho sobre política cambial. Então, tá aqui, tá? Vamos lá. Senhores, o que é a política cambial de um país? Vocês já devem ter ouvido tanto esse termo aqui, política cambial. A política cambial de um país é nada mais do que o país exercer o controle sobre as suas reservas cambiais, ou seja, a quantidade de dólares que esse país ele tem aqui dentro. Só que para você entender como é que funciona a política cambial, para você entender a importância do dólar, eu vou fazer um rabisco aqui, para vocês terem uma ideia de como isso funciona, tá? Então, eu vou deixar em branco aqui e vamos fazer a seguinte situação, tá? Deixa eu botar aqui, desenho, tá? Imagina o seguinte, imagina que você tem aqui em cima, né, os Estados Unidos, tá? Vou botar aqui EUA, tá? Aqui embaixo, você tem o Brasil, tá? Mais ou menos isso aqui. Eu sou ótimo em geografia e desenho, tá? Então, melhor desenhar um Brasil assim, parece uma pizza, tá? Aqui você tem o BRA, tá? Brasil, tá? Aqui você tem a Europa, tá? A Europa todinha, a zona do euro, tá? E aqui eu vou desenhar aqui a África. Pronto, a África. Você tem a África e etc. Beleza. Olha só porque a importância do controle da política cambial. Olha só. O Brasil, ele pode fazer comércio com a Europa. O Brasil, ele pode fazer comércio com a Ásia, ou a África, e o Brasil pode fazer comércio com os Estados Unidos. O que o Brasil pode vender aqui nesse nosso exemplo? Vamos pensar que o Brasil está vendendo carne aqui, né? O Brasil vai vender carne, tá? Quando o Brasil vende carne para a África não vai negociar com o dinheiro dela. A África vai negociar com o dinheiro de comércio internacional. Quem é o dinheiro de comércio internacional que é utilizado para a operação? É o US. O que é o US? Dólar. Dólar. Então, o Brasil vende para a África, tá? E a África, ela vai ser obrigada a transferir dólares para o Brasil. Então, ela vem para cá, tá? Ela vai ser obrigada a pagar dólares e esses dólares vão voltar aqui para o Brasil. Então, o Brasil encaminha o produto, a África encaminha o dinheiro, tá? É assim que funciona. Esses dólares, quando entram aqui no Brasil, eles vão contar lá naquele negócio que eu falei para vocês, que a gente chama de NX. O que era a NX aqui no Brasil, que eu falei para vocês? Era a balança comercial. Então, quanto mais eu vendo para o exterior, mais a minha balança comercial vai aumentando, mais dólares vão entrando e mais forte fica o meu real. Lembra dessa história? E aí, o Brasil também comercializou com a Europa. A Europa tem que transferir o que para o Brasil? Dólares. O Brasil comercializou comida também, carne lá com os Estados Unidos. O Brasil tem que receber o que dos Estados Unidos? Dólares. Então, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Por isso que é importante o presidente da República e o ministro da Economia fazerem viagens internacionais para conversar com esses países para ver o que dá para vender nosso lá fora, tá? Para quê? Para aumentar ainda mais a questão do nosso dinheiro, tá? A Ingrid está rindo, não estou entendendo. O que foi que está rindo aí, Ingrid? Aí, essa é a ideia, tá? E aí, olha só o que acontece. Se você observar, é como se os países eles fossem empresas, tá? Cada país vai ter sua contabilidade internacional
e cada país vai responder com um banco mundial. Existe um banco, senhores, chamado Banco Mundial. Esse aqui é o pai de todos os bancos centrais, tá? Para quem gosta daquelas teorias, né, do capiroto lá, aquelas teorias lá do Teoria da especulação. conspiração. Quem gosta desses negócios aí, né, dos Illuminati, esse negócio todo, capeta vai voltar, aquele negócio todo, o Banco Mundial é que manda o mundo, tá? Então, ele é o banco do capeta. Então, olha lá. Então, o Brasil, toda essa movimentação de dólares vai ser registrada aqui no Banco Mundial. Quem é que vai fazer o saque nessa conta aqui dos dólares e o depósito dos dólares? É o Banco Central do Brasil. Então, o Banco Central do Brasil conversa com o Banco Mundial, tá? Então, isso que acontece. Então, quanto mais dólares o Brasil tiver, mais dólares tiver desse lado aqui, ó, vai ser legal para o Brasil. Por quê? Porque se um dia a situação inverter, vamos supor, o Brasil agora ele não está mais vendendo para os Estados Unidos, ele está comprando. Ele mandou uma linha amarela para lá e está comprando chip de computadores. Quando ele comprar chip de computador lá dos Estados Unidos, ele vai comprar em real? Não, ele vai comprar em dólar. Quando ele for lá para a África comprar diamante, ele vai comprar em real? Dólar. Quando ele for para a Europa comprar aí software de logística lá da SP, que é alemã, vai comprar em real? Não, vai comprar em euro, vai comprar em dólar. Então, ele precisa ter reservas internacionais em dólar para fazer esse comércio, tá? Quem controla isso? O Banco Central, tá? Ah, o desenho tá horrível, tá? Tudo bem, tá? Deu para entender esse desenho maligno aí? Deu. Tá bom, então. Então, vamos voltar aqui para a política. Então, a política cambial é isso, é o controle. Quando a gente fala desse controle, eu vou ter que lembrar de um cara, Conselho Monetário Nacional, e vou lembrar de outro, Bacen. Por que eu tenho que lembrar deles? Né? O Conselho Monetário Nacional ele tem uma função nesse processo, que é normatizador. Ele vai normatizar o setor, né? Ou melhor, normatizar aí o que a gente conhece aí pelo mercado, né? A política monetária. E o Banco Central ele vai ser o executor, né? Como que o Banco Central executa a política monetária, tá? Eu quero que vocês já entendam isso para a prova. O Banco Central ele executa a política monetária quando ele controla o câmbio, tá? O câmbio. Como é que o Banco Central controla o câmbio? Ele pode comprar e vender moeda estrangeira à vista. Tá? A gente chama isso do mercado de spot. Tá? Ele pode, né? Olha lá, mais uma coisa. Ele pode comprar e vender dólares. Né? Em contratos futuros. Swap. Yes. Futuros. O que a gente chama de swap cambial. Como é que funciona isso, senhores? O Banco Central, todo dia, ele entra no mercado de bolsa de valores, tá? E ele entra para derrubar o preço do dólar. Ele compra, ele vende tipo não sei quantos bilhões, não sei quantos milhões de dólares todo dia, tá? Que é para conter o dólar, tá? Tem dia, se o dólar tivesse com um preço muito baixo e fosse interessante para ele aumentar o preço do dólar, ele entraria comprando dólar. Mas o que a gente vê é sempre o Banco Central entrando, vendendo contrato de dólares. Então, todo dia ele vai vender esses contratos, tá? Com a intenção de fazer esse ajuste, né? Esse ajuste monetário, tá? Ajuste cambial lá, tá? Então, todo dia ele vai fazer isso, tá? Quando a gente fala do Banco Central, senhores, eu quero que vocês lembrem também uma seguinte situação. O Banco Central, ele também é responsável, tá? Pela guarda das reservas cambiais, tá? Então, quando a gente fala do Banco Central, eu quero que vocês lembrem que esse cara aqui, tá? Ele vai ser responsável pela guarda das reservas cambiais, tá? Então, falou em câmbio, né?
falou em câmbio, o Banco Central ele vai entrar aí guardando dinheiro em câmbio. Como é que o Banco Central pode guardar dinheiro em câmbio para os curiosos de plantão? Ele pode negociar moeda à vista, pode negociar contrato futuro e ele pode comprar uma coisa que a gente vai ver lá no CEA, que é chamado de Treasuries. O que é Treasuries, Paulo? Treasuries são títulos públicos norte-americanos que são emitidos pelo Fed, o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, e lá o Banco Central brasileiro compra, e isso aqui serve como lastro também por dólar, tá? Então, o Banco Central também compra isso. Se não me engano, o Banco Central quinto é o sexto maior comprador de títulos públicos norte-americanos. O primeiro lugar é a China, tá? A China, ela veio de último e hoje é a primeira. Tá? Então, os Estados Unidos ele deve para a China hoje. Por isso que a China manda nele. Tá? Então, essa seria uma outra forma do Banco Central operar. Só que esse aqui a gente vai estudar mais lá no CEA. Né? O encanto é aqui. Tá? Então, vocês entenderam aí qual é a importância da política monetária. Entendam que você tem o Conselho Monetário Nacional normatizando e o Banco Central responsável pela fiscalização, pela execução desse processo. Tá? De boas? Tamo junto. Beleza. Então, vou apagar aqui. E aí, nós vamos conhecer os tipos de câmbio que tem no mercado. Tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, esse primeiro câmbio, o regime de câmbio fixo. Tá? Eu vou ler aqui e vou explicar para vocês como é que funciona. Então, a fixação da taxa de câmbio é de responsabilidade das autoridades monetárias e não do mercado. Tá? Vou ler só essa primeira parada aí. Tá? Então, olha só. Quando eu falo para vocês, olha, o câmbio desse país é fixo, o que vocês entendem? O valor do dólar é fixo. E a moeda é 1 para 1. Então, o valor do dólar é fixo, tá? Só que tem um detalhe, tem coisas que são negativas nisso. Por exemplo, a moeda do meu país, quando eu taxo, ela pode ser desvalorizada em relação ao mercado internacional. Né? E com isso, eu não consigo comercializar produtos, porque eu estou taxando um câmbio fixo. Dentro do país, a minha moeda vale mais do que o dólar, mas fora do país, minha moeda é desvalorizada, porque eu não consigo comercializar. Né? É o caso, por exemplo, de países comunistas, como a Coreia do Norte, né? Como Cuba, e é caso de alguns países que são ex-União Soviética, Cazaquistão, Uzbequistão, Turquequistão, tudo com cu lá no Oriente Médio, tá? E aí, esse pessoal, eles tinham a moeda 1 para 1, né? E o câmbio deles quebrou, tá? Só para vocês terem uma ideia, vocês sabem qual foi o país mais rico da América Latina na década de 80, na década de 70? Venezuela. Não. Chile? A Argentina. A Argentina foi um dos países mais ricos. Por isso que até hoje os gringos confundem no mapa, quando olha para o Brasil, pensa que a capital do Brasil é a Argentina. A Argentina ela chegou a ser tão riquíssima que ela chegou a exportar tudo, e ela exportava principalmente a cultura, tanto que o pessoal conhece muito bem tango lá fora. Né? E a Argentina era uma potência. Né? O que acabou com a Argentina? Foi o controle que o Estado exerceu no câmbio de 1 para 1. Que inviabilizou a Argentina de comercializar com outros países e, com isso, ela foi perdendo espaço no mercado internacional. Tá? Então, quando eu falo para vocês da fixação de taxa, eu tenho um monopólio do Estado. Tá? Quando eu falo para vocês dessa fixação de taxa, eu vou ter um custo elevado. Por que eu vou ter um custo elevado? Como eu falei para vocês, dentro do meu território, a moeda é forte, mas fora, eu vou ter que desembolsar muito mais dólares para tentar negociar no mercado internacional, tá? Mas vocês sabiam que dá para eu ter um câmbio assim fixo, desde que eu faça muito comércio com o mercado internacional? Se o mercado internacional precisar muito da minha tecnologia, dos meus produtos, eu consigo fazer isso, tá? Quem é que tem um câmbio de quase 1 para 1? Estados Unidos. Estados Unidos, se a moeda dele desvalorizar, ele vai lá e imprime dinheiro, mas ele não trabalha com câmbio flutuante fixo, é só uma hipótese, ele trabalha com câmbio flutuante, tá? Então, eu vou ter aqui o monopólio, tá? Do Estado e vou ter aqui o custo elevado. Então, aqui, senhores, o Estado ele controla, ele intervém, ele faz tudo para garantir uma paridade fixa, tá? Mas normalmente isso não é benéfico para o país, tá? Vou apagar aqui para a gente seguir e conhecer o outro câmbio, tá? Então, o nosso outro câmbio, tá? É um câmbio
flutuante, tá? O que seria um câmbio flutuante, regime cambial flutuante? É aquele câmbio em que o Estado não intervém, não controla. Quem vai decidir as operações é o mercado. Quem vai decidir as operações são os contratos futuros negociados em bolsa. Quem vai decidir são as contas externas do país. Quem vai decidir são as importações, exportações, conta de serviços, conta corrente do país. Então, aqui, o Banco Central ele não controla. Né? Esse aqui é o regime de câmbio flutuante mais interessante que tem no país. Só que só alguns países de primeiro mundo adotam isso. Né? Estados Unidos e Japão são os exemplos. Tá? Então, aqui não tem intervenção do Banco Central do determinado país, tá? Mas aí eu tenho um outro tipo de câmbio, que é o câmbio flutuante sujo. Esse câmbio flutuante sujo, até um pequeno pedaço, o Banco Central deixa de variar, tá? Esse câmbio flutuante sujo é utilizado pelo Brasil, ele é utilizado pelos principais países do euro, como Alemanha, França, tá? E é utilizado por outros países, tá? É daqui que sai o que a gente chama de guerra cambial. Mas imagina só a ideia, né? Como é que funciona. Vamos desenhar aqui um negocinho aqui. Então, o câmbio flutuante ele funciona mais ou menos assim. Imagina que eu tenho um termômetro, tá? Um termômetro. E nesse termômetro que eu estou desenhando para vocês, eu vou ter aqui o máximo e o mínimo. Então, imagina, aqui eu vou ter o patamar máximo dele, tá? E aqui embaixo eu vou ter o patamar mínimo dele. Tá? E aí, olha só o que acontece. Vamos imaginar que o patamar máximo do câmbio, pegando referência que o Brasil é hoje, né, o dólar está 5,53. Isso seria o máximo. E o mínimo seria, hoje, o preço justo do dólar no Brasil é R$ 4,50. Então, o que acontece? O dólar ele vai ficar fazendo variações. Então, o dólar ele vai vir assim, ó, ele vai vir aqui, vai vir, vai vir, vai vir. E quando ele ultrapassar a máxima aqui, ó, a máxima, vai ter um movimento que vai fazer ele romper. Quem? O Banco Central do Brasil, ele vai entrar justamente nesse dólar máximo aqui e ele vai fazer o quê? Uma venda. Ele vai vender dólares, porque quanto mais dólares eu vender para o mercado, mais fraca a moeda fica, né? E aí o mercado, aí o que vai acontecer? O dólar vai caindo, né? Ele vai continuar o seu movimento de queda, tá? Ele vai continuar o seu movimento de queda e vai atingir o mínimo. Quando ele atinge o mínimo, que o Brasil ele observa o mínimo e vê que esse mínimo não é interessante para algumas empresas, então ele entra aqui no mercado comprando dólar para fazer o dólar subir, tá? Para quem que é legal o dólar alto? Empresas de exportação. Para quem é ruim dólar alto? Empresas de importação. Para quem é legal o dólar barato? Empresas de importação. Para quem é ruim? Empresas de exportação. Então, o Brasil ele vai estar sempre numa sinuca de bico, porque, como eu falei para vocês, ele vai ter que sempre achar um preço justo para o dólar, né? Para que não fique nem desvalorizado para as empresas exportadoras e nem desvalorizado para as empresas importadoras. Lembrando que o Brasil tem as duas aqui dentro, tá? Então, nós importamos insumos. Então, por que é caro produzir carro no Brasil? Porque é caro importar peça. Por que é caro comprar bens de informática, iPhone, essas coisas, né? Notebook, né? Computador? Por que é caro minerar criptomoeda aqui no Brasil? Porque a gente precisa de tecnologia, precisa de hardware, software, e essas coisas são feitas lá fora. E aí o preço é em dólar, né? Que você está importando e está pagando um preço ruim por isso, né? Então, o Banco Central tem que controlar isso. O nome dessa margem que a gente chama-se de bandas cambiais, tá? Bandas cambiais. Então, olha só, um país que tem, né, essa nomenclatura, né, de trabalhar com taxas flutuantes suja, ele vai ter intervenção do seu órgão, né, controlador de política monetária, que no caso é o Banco Central, ou melhor, movimento de controle do governo, em momentos em que a moeda americana não for tão interessante, tá, em relação à moeda brasileira, tá? Então, esse vai ser os movimentos que vai ter. É sujo porque tem intervenção, ou seja,
É sujo porque em qualquer momento o governo ele pode tomar uma decisão de vender ou de comprar. É flutuante porque enquanto não chegam nas máximas e nas mínimas, o governo deixa aparentemente uma livre flutuação. Então, o mercado aparentemente funciona sem intervenção. A partir do momento que atinge os limites programados, o Banco Central vai lá e quebra essa tendência. Tá? Por isso que é muito difícil você operar dólar. Né? Normalmente, quem opera dólar no mercado futuro, o cara entra lá no mínimo com 10 mil, né, para comprar 2 contratos, 3 contratos futuros, e ele espera o Banco Central entrar. Quando o Banco Central entrar, ele entra junto, vendido, para ele conseguir fazer lucro. Tá? E às vezes pode ser que ele também se quebre. Tá? É uma operação bem arriscada. Tá? Tranquilo, senhores, aqui? Entenderam bem essa explicação? Sim, sim. Sim, né? Mas só que o Banco Central ele tem um outro trabalho. Qual? Ele calcula a PETAX. O que é a PETAX? Né? A PETAX a gente chama de taxa do câmbio. Tá? É a taxa do câmbio. Então, para vocês entenderem como é que ela funciona, a PETAX, o Banco Central, ele vai monitorar todo o movimento do mercado, tá? E a cada 30 minutos ou 4 janelas durante o dia, ele vai estar divulgando uma PETAX parcial em relação ao dólar. E no final do dia, ele divulga a PETAX, tá? Que é a taxa do câmbio. Para que essa taxa serve? A PETAX ela vai regular toda e qualquer operação com moeda estrangeira realizada dentro do país, tá? Então, se a taxa de PETAX subir, vai ficar mais caro para você comprar dólar para viajar. Se a PETAX cair, vai ficar mais barato para você comprar dólar para viajar. Se a PETAX subir, fica mais caro para você fazer empréstimos, tá? No exterior ou empréstimo com lastro em dólar. E o contrário também é verdade. Então, o Banco Central, ele calcula a média, tá? É o conceito da PETAX, ele calcula a média das operações feitas com dólar durante o período do mercado de bolsa de valores, tá? E no final do pregão, às 18 horas, ele vai divulgar essa taxa, ele vai divulgar a média. O que eu preciso saber para a prova? Aquela taxa do câmbio, ela é divulgada pelo Banco Central às 18 horas, ela tem parciais durante o dia, tá? E eu preciso saber que o Banco Central ele vai calcular isso com base na média de todas as operações que são feitas no mercado, tá? E ela é divulgada diariamente, tá? Então, essa é o foco da PETAX. Posso apagar aqui? Dúvidas? Tudo ok? Tudo certo? Paulo, geralmente é depois do almoço, né? Que ele divulga agora, Essa é a parcial. parcial, né? A total é feita lá no final, lá às 18 horas, tá? São 4 parciais que ele faz. Uma divulgação no início, lá no meio da manhã, depois do almoço, quase perto do final da tarde, e uma lá quando fecha o mercado, tá? Às vezes ele divulga de 30, mas faz raro que eu vejo divulgar de 30 em 30, né? Tu opera dólar? Eu não opero dólar, não. Eu opero mais o índice. Eu opero o dólar por causa dos pagamentos, né? Entendi. A vantagem do dólar para mim é que é mais fácil de operação, mas só que o dólar tem que ter um limite bem alavancado para você fazer as operações, mas o dólar é bem mais tranquilo. Não, no meu caso é só para pagar o que a gente está comprando lá fora mesmo. Ah, entendi. Cada empresa, né? É. Tá. Todas as moedas são calculadas pela PETAX? Euro, por exemplo? Sim. Existe a PETAX de dólar, existe a PETAX de euro, né? Na realidade, existem as moedas mais negociadas do mundo dólar, euro, dólar canadense, franco suíço, libra, que é a moeda da Inglaterra, o Reino Unido, o ien, que é japonês, o yuan, que é chinês, tá? Dólar australiano, tá? Essas são e dos emergentes, os mais negociados a lira turca, o real, tá? E o yuan e deixa eu ver o que mais, o peso mexicano, tá? Então, esses são dos emergentes. Então, existe PETAX para todo tipo de moeda e a PETAX mais importante é a do dólar. Na Bolsa de Valores do Estado de São Paulo, vocês hoje, na B3, vocês podem negociar contratos com dólar no mercado futuro, com euro, com ien, com dólar franco suíço, ou dólar suíço,
com o dólar canadense, com o dólar australiano e com euro, tá? Esses são os contratos de moedas que vocês conseguem negociar na Bolsa Americana, na Bolsa Brasileira hoje, tá? Tranquilo? E o dólar japonês que a gente chama de ien, tá? Beleza, eu vou fechar aqui para a gente passar aqui para a próxima lâmina, vamos voltar aqui. Então, a gente já falou aqui de política cambial, né? A dívida pública do Brasil já foi indexada por uma nota cambial, tá? A gente já teve uma dívida pública, a NTND, tá? Isso eu deixei só como comentário para vocês. Hoje esse título ele não existe mais e o pessoal está tentando retrazer esse título de novo, tá? Porque ele tinha um hedge cambial, tá? Para proteção de mercado. Então, os investidores da renda fixa podiam fazer essa operação, tá? Mas hoje não é mais negociável, tá? Pode ser que volte um dia, certo? E aí eu tenho um cupom cambial. Como é que eu calculo o cupom cambial? Basta eu colocar o custo de oportunidade, né? Então, eu vou pegar aqui a variação cambial esperada, tá? Dividido pelo quanto eu comprei, né, de dólares, né? Então, imagina, eu comprei aqui dólar a 5,50 e eu espero uma variação de R$ 6. Eu vou dividir um por um pelo outro, e eu vou calcular a variação do meu cupom. Então, esse é só um cálculo. Essa formulazinha, às vezes, ela aparece, mas é besteirinha. Ela pode vir como cupom cambial ou cupom de investimentos, né? Por exemplo, o cara aplicou 2.000, ganhou 2.150. Como é que calcula a taxa? Você vai pegar um pelo outro, dividir e multiplicar por 100, tá? Certo? Beleza. Vamos voltar ali para a política monetária. Vamos voltar ali para a taxa Selic. A gente falou da nossa taxa aqui de câmbio, né? Falamos desse cara aqui, o Petax, e agora a gente vai falar da taxa Selic. Antes de falar de taxa Selic, eu quero chamar a atenção para vocês que a Selic ela pode apresentar vários nomes na hora da prova dos senhores, e esses nomes podem trazer uma certa confusão na hora de vocês fazerem uma prova, tá? Então, a taxa Selic, senhores, ela pode ser chamada, tá, de Selic, né? Quer dizer, os nomes Selics que aparecem na prova de vocês são vários, né? Então, vocês têm lá uma Selic, né? O que é a Selic? Você tem lá o sistema, né, especial de liquidação e custódia. O que é isso aqui, né? Essa Selic aqui? É uma central, né, que a gente chama de clearing house, tá? E essa central é usada para liquidar, registrar e guardar operações com título público federal, tá? Então, eu tenho aqui, tá, a guarda, né, dessas operações com títulos públicos federais, e essa guarda, tá, ela vai ser feita dentro da Clearing Selic. Então, todas as operações registradas no mercado com Selic vêm para cá, tá? Lá na frente a gente vai ver só uma diferençazinha, tá? Eu tenho uma taxa Selic, né, que a gente chama de over, tá? Isso aqui é o custo das operações dentro da Clearing Selic. Ou seja, Selic. Quando eu falo da taxa Selic over, é como se eu fizesse o seguinte. Eu tenho aqui, né, a Clearing Selic, tá? Eu tenho aqui a Clearing Selic, e essa taxa é calculada a partir dessa clearing. Ou seja, como é que ela é feita? Eu vou pegar a média de todas as operações que são negociadas, de todas as operações com títulos públicos negociadas dentro da Clearing House Selic e vou calcular o custo das operações dessa clearing, tá? E esse custo da operação dessa clearing que a gente chama de taxa Selic over, tá? E ela é representada assim, FV, tá? É igual a PV 1 mais I, tá? Elevado a 252 dias úteis, tá? 252, tá? Dias úteis, tá? Então, essa aí é a fórmula dessa nossa Clearing Selic,
tá? Então, é o que ela é utilizada, tá? Mas eu tenho uma outra taxa Selic, tá? Que é a taxa Selic meta. Essa taxa que ela é definida pelo Copom. O Copom, que a gente vai conhecer agora, que é o Comitê de Política Monetária, né? Então, o Copom, ele define a taxa Selic meta em reuniões, nós vamos já conhecer a periodicidade, e essas reuniões, quando o Copom define essa taxa, ele vai interferir em todas as taxas do mercado, inclusive na inflação. Então, a taxa que reduz, aumenta, né, controla a inflação é essa aqui. Tá? A taxa que reduz, controla a inflação é a taxa Selic meta. A taxa Selic over, ela só é para calcular o custo dessas operações e ela é utilizada para remunerar um título público que a gente chama de LFT, Letra Financeira do Tesouro ou Tesouro Selic. Tá? Certo, senhores? Entendido até aqui? Anota essas diferenças, tá? Porque isso cai em prova. Às vezes, pode confundir vocês numa questão, tá? Se tiver tudo ok, eu vou apagar e a gente segue para começar essa parte do estudo de política monetária. Ok. Beleza. Então, a gente vai seguir aqui, tá? E a gente vai ver aqui como é que funciona essa Selic dentro de questões de política monetária. Então, eu tenho aqui a taxa Selic meta, tem a taxa Selic over, eu deixei aqui para vocês um conceito, tá? Levando com base, dá uma lida com calma daqui a pouco. E aí, depois a gente volta para essa taxa DI. Vamos voltar aqui, vamos ver política monetária. O que é a política monetária? Gente, a política monetária, ela novamente, nós vamos ter que lembrar de uma situação que nós conversamos, tá? Lá no primeiro módulo. Qual? Nós conversamos lá no primeiro módulo sobre dois órgãos, né? A gente, o Conselho Monetário Nacional, que nesse caso ele vai ser o normatizador, e eu vou ter o Bacen. E o Bacen ele vai ser o executor. Executor. Como é que o Banco Central controla a questão de política monetária? Ele vai emitir moeda, ele vai controlar, né, o meio circulante, né? Ele vai, né, alterar, vai mexer com a taxa de juros. O que ele mais ele faz para controlar essa política monetária? Ele vai mexer também com crédito, né, com questão de crédito. O Banco Central, ele também, para controlar essa parte de política monetária, ele vai fazer redesconto, ele vai fazer compulsório, né? E ele vai fazer uma coisa que a gente chama de open market, né? Open market. A gente chama de operações de mercado aberto. Tá? Os principais instrumentos de política monetária do Banco Central que são usuais, né, para nosso estudo, são esses caras aqui, ó, o redesconto, o depósito compulsório e o open market, tá? Eles são os principais instrumentos de política monetária, mas o Banco Central utiliza vários, tá? Principalmente com o objetivo de controlar a moeda. E quando a gente fala de política monetária, a gente tem dois tipos de política monetária, tá? A gente vai ter uma política monetária que a gente conhece como restritiva e uma política monetária que a gente conhece como expansionista. Tá? Expansionista, né? E o que seria essa política monetária expansionista, tá? E restritiva? O que vocês acham? Dá uma ideia aí. Tá? A política monetária do tipo restritiva, o Banco Central ele quer que tenha mais moeda em circulação ou pouca moeda em circulação? Pouca. Pouca moeda. E a expansionista? Mais moeda. Então, quando eu falo aqui dessa nossa política monetária restritiva e expansionista, essa política monetária ela vai ter a ideia de restritiva para ter pouca moeda em circulação
e vai ter ideia expansionista para ter mais moeda em circulação. E a gente vai ver os efeitos disso na inflação e no PIB do país, tá? Mas o que é política monetária? Política monetária é o controle de todo o dinheiro em circulação do país, tá? Então tá aqui, é o controle da oferta, né, de moeda, dinheiro na economia, ou seja, o meio de estabilizar, controlar os máximos níveis de preço e garantir a liquidez ideal do sistema econômico do país, tá? Quando eu falo em política monetária, o Banco Central ele vai utilizar todas as instituições que estão dentro do seu arcabouço para poder fazer esse controle. Os principais apoiadores do Banco Central são os bancos, tá? E quando eu falo também dessa questão de política monetária, né, ele faz isso para estabilizar níveis de preço, índices de preço, inflação. Porque se eu tenho muito dinheiro em oferta, a inflação sobe. Que tipos de moedas eu tenho no mercado? Eu tenho uma moeda que está de posse com a população, que fica guardada na carteira, jogada dentro dos porquinhos, dentro dos pets de 2 litros, dos garrafão, né? Dos garrafões. Eu tenho a moeda M2, que está nos investimentos, poupança, renda fixa tradicional, e eu tenho uma moeda que está com posse do Banco Central, né? Então, eu tenho as moedas que estão em circulação. Então, quanto mais moeda eu tiver no mercado, em posse da população, né, no caso M1, na carteira do povo, e M2 em investimentos, mais inflação eu vou ter no mercado, porque eu vou ter mais consumo, tá? Então, as autoridades monetárias vão atuar sobre a quantidade de moeda, olha, circulação, crédito e taxa de juros, para poder controlar tudo isso, tá? Entendido isso, vamos seguir, tá? A nossa parte aqui de política, faltam 9 minutos para terminar a nossa aula, tá? E aqui estão os principais instrumentos de política monetária, né? Como eu falei para vocês, eu marquei lá no slide anterior, eu tenho aqui a compra e venda de títulos públicos federais, que a gente conhece como Open Market, né? O Open Market ele fornece um controle diário da liquidez do sistema financeiro. Pergunta de prova. Se viesse na prova de vocês, qual é o instrumento mais ágil, mais rápido, o Banco Central consegue interferir rapidamente no mercado? É o Open Market, tá? O Open Market é o instrumento mais ágil que ele atua no curto prazo, tá? Eu vou ter o redesconto, nós conversamos lá no primeiro módulo, né, sobre as atribuições do Banco Central, né? Por que ele é chamado de Banco dos Bancos? Porque ele oferece empréstimos às instituições financeiras, né? Então, ele vai fornecer esse empréstimo de liquidez, né, no intuito das instituições financeiras se tornarem líquidas, tá? Então, caso uma instituição esteja com problema de liquidez, ou caso ela queira fazer uma alavancagem, ela pode pegar dinheiro emprestado para o Banco Central. E eu tenho um depósito compulsório. O depósito compulsório ele é usado para conter a expansão do crédito. Por quê? Lembra que eu falei para vocês aonde que está o depósito compulsório? O depósito compulsório ele está em cima de depósitos. Ele à vista, né? À vista, que é o dinheiro em conta corrente, né? O dinheiro parado em conta corrente. O depósito a prazo. A prazo. O que é esse depósito a prazo? São os investimentos, né? Você tem lá que eu vou botar aqui, que é o CDB, o RDB, que são os mais usuais, né? Que são utilizados para compra e venda, né? De situações. E você tem a poupança, né? A poupança, tá, é utilizada também para empréstimos. Então, é aqui que é tirado o compulsório. O Banco Central ele recolhe um percentual de recursos dentro dessas carteiras para controlar a questão dos empréstimos, tá? O dinheiro parado em depósito a prazo pode servir para vários investimentos, financiamento, investimento pessoal e outras coisas mais. E o dinheiro que é utilizado, né, lá na poupança, o empréstimo habitacional. Tranquilo, senhores? Tranquilo. Beleza. Então, eu vou terminar por aqui a aula hoje. Tá? Amanhã a gente retoma essa parte de economia e finanças. Espero que vocês tenham gostado aí da aula, das explicações. Vão fazendo os exercícios, vão mandando dúvidas de questão. Tá?
Vocês podem também até fazer questões de outros sites, eu recomendo aí o Edgar Abreu e o Top Invest, mas quando fizer as questões de lá, manda para mim, porque tem algumas questões que às vezes tem a resposta lá errada, mas vamos fazendo e vamos conversando, tá? Agora é hora de já começar a fazer alguns exercícios. Então, obrigado, senhores, pela atenção, obrigado aí aqueles que me aguentaram até agora e até amanhã. Obrigado, Paulo. Obrigado. Até amanhã. Até amanhã. Não, professor. Até amanhã. Obrigado, Paulo. Valeu, um abraço. Forte abraço.